de número 4. Tema da nossa meditação, fechando portas. Vamos lá, fechando. De repente é uma só, mas no teu caso ser mais de uma, você vai hoje aprender a importância de fechar portas. Esse texto ele diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite. Deita o quê? Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Versículo 6 diz que cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7, o último, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui Deus fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos, e que o Senhor possa acrescentar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer. Nós nos colocamos à tua dispensação no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Levanta uma das tuas mãozinhas e diz: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Vamos mais uma vez. Deus, o que vier de ti, eu recebo. Essa mulher, ela está em crise. E a gente observa aqui que inicialmente ela não define muito bem essa crise. Quando eu leio o texto, inicialmente a impressão que me dá é que a crise é que o marido morreu. Mas a gente observa que na verdade essa não era a crise dessa mulher. Não era a crise que ela vivia. O problema aqui não era a morte do marido. Por quê? Porque a gente vai observar que quando ela se apresenta ao profeta, ela diz: meu marido, teu servo, morreu. Isso é lindo demais. Porque nesse texto a gente vê essa mulher virando para o profeta, virando para Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo. Meu senhor, antes dele ser teu servo, ele era meu marido. Antes dele te servir, ele servia a mim. Então você entende aqui que o problema dessa mulher não está na morte do marido.
ela conviveu com um homem ao qual ela conhecia a sua idoneidade, o grau da sua espiritualidade. Ela conviveu com um homem que valia a pena falar dele mesmo depois da morte. Isso é complicado. É como se alguém pergunta para você: e o seu marido? Eu falei quinta-feira, se você levar mais de 10 segundos para responder, desculpa, tem problema nesse relacionamento. Porque normalmente as coisas que são vividas, elas estão na ponta da língua. Porque na ponta da língua vai definir quem é esse maridão. Então a gente observa que o problema dessa mulher não era a morte do marido. A morte do marido ocasionou uma crise na família. Porque agora o governo decidiu fazer um censo e eles entenderam que essa mulher devia, ou esse marido, no período em que esteve ausente ou doente até a sua morte, criou-se uma dívida. E com a morte desse marido, então, essa mulher herdou essa dívida. E de repente os credores chegam para dizer o seguinte para ela: olha, só tem uma forma aí. Nós vamos levar seus filhos para que essa dívida seja paga. Nós vamos levar seus filhos e quando a dívida for paga, eles vão estar livres. Mas nesse período eles serão escravos. Então a gente vê uma mulher que vira para ele e diz: meu marido, teu servo. É como se ela virasse para o profeta e dissesse o seguinte: eu não sei se o senhor tem observado a ausência dele na escola de profetas. Eu não sei se o senhor tem visto que ele não tem vindo. É porque ele morreu. E uma outra coisa bonita nessa mulher é que ela vira e diz: olha, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Como que o profeta sabia? Porque esse marido dela fazia parte daqueles que estavam próximos do profeta Eliseu. Então quando esse homem chegava em casa, ele contava um monte de coisas para sua esposa. E a sua esposa então via a intimidade que ele tinha com o profeta. E a intimidade que o profeta tinha com ele. E ela vira e diz: meu marido, teu servo, morreu. Mas tu sabes que ele temia o Senhor. Agora me vieram os credores para levar eles cativos. E aí começa a nossa ministração. Aquela mulher que sai de casa, repita comigo: aquela mulher saiu de casa. Pastor, por que ela saiu de casa? Ela saiu de casa porque os credores já estavam ameaçando ela. Estavam batendo na sua porta, estavam dizendo: olha, se você não tem como pagar, eu vou levar seus filhos. Ela esperou ir até o profeta e sair de lá com a importância que resolveria o problema. Ela esperou que ela fosse sair do profeta com a importância que solucionaria o problema. Ela não sai com a solução, mas ela sai com a direção. Às vezes você não vai sair com a solução, mas você vai sair com a direção. No versículo seguinte, o profeta vira para ela e ele diz o seguinte: Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. Ele perguntou para ela o que ela tinha em casa, não é isso? Você está aqui? Diga amém. Ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. Inicialmente ela diz: a tua serva não tem nada. Às vezes na crise que você está vivendo, o problema que você está vivendo é tão grande que você não consegue ver a solução dos seus problemas. Você não consegue ver o escape. Você não consegue ver a resposta. Você não consegue compreender que algumas coisas que você está procurando fora está dentro da sua própria casa. E aquilo que está dentro da sua própria casa, então, tem a função de mover a sua vida.
Aquilo que está dentro da sua própria casa tem a função de mudar a sua trajetória. O profeta pergunta para ela: o que você tem? Tua serva não tem nada. E aí ela pensa mais um pouquinho e diz: Senhor, eu tenho uma botija de azeite em casa. E aquele homem, então, o profeta, dá a direção para ela. Não era a direção que ela gostaria. Como assim, pastor? Ela não queria voltar para sua casa sem importância para pagar os credores. Não é a direção que ela gostaria, mas foi a direção dada pelo homem de Deus. Às vezes na sua vida, você não vai ouvir o que você quer, mas você vai ouvir o que você precisa. E o que você precisa vai mover para que as coisas venham ser modificadas na tua história. Então não vai ser o que você quer ouvir, vai ser o que você precisa ouvir. E o último desejo dessa mulher era ir para casa. Por quê, pastor? Repito, enfatizo, porque ela podia esbarrar com os credores a qualquer momento. Toca nesse amado, nessa amada do teu lado. Diga para ele: você está vivendo um processo com Deus, e Deus manda te dizer que o credor não vai chegar enquanto você não passar por esse processo. Agora ela recebe uma palavra. Não é a solução, mas é uma palavra. Eu vou repetir: não é a solução, mas é uma palavra. Eu vou repetir: não é a solução, mas é uma palavra. E agora ela não está sendo mais motivada pela solução, e sim pela palavra que vai gerar a solução. Já não é mais a solução, mas é uma palavra que vai gerar a solução. Ele vira para ela e diz: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Ele começa a dar a solução. E aí no versículo 4, ele vira para ela e diz assim: olha, quando tu chegar em casa, você entra aí, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Isso significa dizer que aí começa um grande milagre. Quando a gente compreende, primeiro, que quem falou foi o profeta. Repita comigo: quem falou foi o profeta. E o profeta vira para essa mulher e diz o seguinte: você vai entrar na sua casa e você vai fechar. Nesse texto eu aprendo que aquilo que você acha que está do lado de fora, Deus está dizendo que está do lado de dentro. Que os problemas que você acha que vai resolver do lado de fora, Deus está dizendo que esses problemas estão, esses conflitos estão aonde? Estão aí dentro. De repente você abre mão de um monte de coisas. De repente você considera que o problema está com A, com B, com C ou com D. De repente você não quer mais voltar àquele lugar. Mas hoje o Espírito Santo vira e diz: olha, você vai precisar voltar. Mas se eu for para casa, os credores vão vir. Não se preocupe com isso, porque você agora está debaixo de uma palavra. E uma palavra de um profeta. Quem era o profeta? Era aquele que levava a voz de Deus aos homens. Então o próprio Deus se manifesta através de Eliseu, para virar para aquela viúva e dizer: manda ela voltar para casa. Hoje é noite de introspectiva, amados. É noite de você analisar que algumas coisas Deus quer liberar sobre a sua vida, mas Ele não pode liberar enquanto as portas estiverem abertas. O que acontece aqui é que o profeta vira para ela e diz: fecha a porta. O profeta vira para ela e diz: pois quando você fechar, eu, o Senhor, vou promover o milagre que você espera, que você busca, que você procura. O que é isso, pastor? Significa dizer que uma vida com Deus não consiste em vida com porta aberta ou com portas abertas. Uma vida com Deus deve de ser uma vida em que as portas precisam estar fechadas. Só que nós estamos vivendo um tempo onde
o nível de santidade das pessoas afloraram, em que você vive num tempo em que algumas pessoas dizem, não, essa palavra não serve para a minha vida. A minha vida é toda certinha. A minha vida, ela consiste de passos seguros com o Senhor. Todos nós pecamos, amados, e fomos destituídos da glória de Deus. Entende uma coisa? Compreende que em nós há alguns erros que cometemos e que às vezes fica no anonimato, no esquecimento, mas existe um Deus que me esquadrinha, te esquadrinha e sabe exatamente quem você é e quem eu sou. Vamos deixar a hipocrisia de lado. Vamos deixar a falsa religiosidade de lado. E vamos ser sinceros. Porque se o profeta diz que tem porta aberta, tem porta aberta. Se o profeta virou e disse que a porta está aberta, ela está aberta. E hoje aqui, como instrumento de Deus nesse lugar, eu ministrei na quinta, quero ministrar hoje de novo. Do maior ao menor, do visitante ao pastor, do pastor ao visitante. O Senhor está dizendo que enquanto houverem portas abertas, Ele não poderá agir, nem fazer com que os milagres que você procura, busca, se efetuem. Enquanto você não fechar a porta, enquanto você não descer, não for humilde, enquanto você não compreender que agora o profeta está dizendo para ela, Deus quer operar um milagre, mas Ele manda dizer, através de mim, que esse milagre só acontecerá quando a porta estiver fechada. Em outras palavras, enquanto houver portas abertas, Deus não poderá efetuar o que Ele quer. Então, por favor, feche portas. Por favor. Você vai notar que no versículo 5, quando ela fecha a porta, olha que coisa legal, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Nós vamos observar nesse texto a grandeza desse texto e o que diz esse versículo, de que ela partiu mediante a palavra que ela recebeu. Deixa eu ver se eu te pego aí. Você sabe o que estava acontecendo com essa mulher? Ela obedeceu. Ela não teve dificuldade. Por que, pastor, que ela obedeceu? Obedeceu porque ela já vivia num ambiente debaixo de obediência. Não é difícil obedecer quem vive num ambiente debaixo de obediência, irmãos. Eu vou repetir para você que eu acho que a igreja ainda não acordou, não despertou. Não é difícil obedecer quando você vive num ambiente debaixo de obediência. Ela mostra, meu marido, teu servo morreu. Ela vira e diz assim, olha, com meu marido se tem uma coisa que eu aprendi foi obedecer. Com meu marido se tem uma coisa que eu aprendi é estar debaixo de uma palavra. Com meu marido que eu aprendi, o que eu mais aprendi foi a obediência, porque ele era extremamente obediente. E eu herdei isso dele. O texto diz que partiu, pois, dele. E a primeira coisa que ela faz, ela fecha a porta. Eu não sei se você está entendendo que o Espírito Santo está falando contigo. Existem coisas aí que você acha que estão escondidas. E podem estar escondidas de homens. Podem estar escondidas de pessoas. Mas hoje Deus está dizendo que não está escondida dele. Ou não está escondido dele. O Senhor está dizendo que talvez você carregue alguma coisa aí. Talvez você mantenha uma porta aberta. Talvez você diz que perdoou, mas não perdoou. Talvez você diz que você, sabe, tem
coisas escondidas aí, e Deus está dizendo: eu não posso agir enquanto você não fechar essa porta. Eu vou repetir: eu não posso agir enquanto você não fechar essa porta. Eu vou repetir: eu não posso agir enquanto você não fechar essa porta. Você precisa fechar essa porta. Você precisa fechar essa porta. Você precisa fechar essa porta. A ordem foi dada: fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Hoje é a noite em que você vai fechar portas da sua vida. Hoje é a noite em que o Senhor vai marcar dia e hora contigo, porque quando você fechar, as vasilhas vão estar prontas para que o azeite possa ser multiplicado na sua vida. A unção seja derramada sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Evangelho não é mais ou menos. Não adianta se esconder de Deus. O salmista, ele diz no Salmo 139, no seu versículo de número 7, esse texto declara Davi dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, me ajuda lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá, me ajuda, ainda lá. E a tua destra me susterá. Hoje Deus está falando com você que tem cara de crente, aparência de crente, você tem jeito de crente, a sua Bíblia, ela anda debaixo do seu braço. Todos que olham para você acham que você é crente. Mas o Senhor hoje está virando para nós e está dizendo: filho, filha, enquanto você não fechar essa porta, eu não conseguirei fazer o que lhe foi proposto. Você já recebeu várias revelações, e você sabe que quem te revelou é de Deus. Você sabe que quem te falou é usado, é usada. Mas Deus manda te dizer que ainda não se cumpriu, porque existe algo aí dentro de você que precisa ser quebrado. Existe algo que você carrega contigo, ninguém sabe. Você mostra para as pessoas que as coisas estão bem. As pessoas que te olham acham que esse problema foi resolvido, mas o Espírito Santo que te conhece está dizendo: filha, eu sei que não foi, e tu sabe que eu sei. Enquanto essa porta não for fechada, eu não poderei me manifestar. A gente observa que quando a porta, no versículo de número 5, quando ela toma a atitude de fechar a porta sobre si, sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Quando ela toma a atitude de fechar a porta, algumas coisas acontecem. Primeiro, ela junta a família. A primeira coisa que acontece quando ela fecha a porta é que talvez os filhos que estavam espalhados agora estão no mesmo ambiente. A porta fechada traz relacionamento. Quando você fecha a porta, quando você compreende isso, aquilo que estava perdido começa a se juntar. Ou seja, você fecha a porta e o milagre começa a acontecer. E esse texto de hoje não é aquele tipo de texto de você chegar em casa, fazer aquela reunião familiar, né? Quem faz reunião familiar aí, que é muito boa, muito bom. Quem faz aí? Quem faz? Pode levantar sua mãozinha. Faz. Aí você reúne a sua família, aí vira, o pai vira, agora quem vai falar sou eu. E depois a mãe vira, agora quem vai falar sou eu. Aí
o pai começa a falar, depois a mãe fala, os filhos falam. Essas reuniões são maravilhosas. Mas de repente, o que você não entendeu é que nessa reunião você não pode chegar em casa para virar para os seus filhos, para dizer: olha, eu estava no culto e lá eu ouvi uma passagem do pastor pregando da viúva, dizendo que nós temos que fechar portas. Compreenda uma coisa, Deus está falando com você. Deus está dizendo que a partir da sua vida, a promessa vai alcançar seus filhos. Não passe para eles aquilo que é seu. Vou repetir, não passe para eles aquilo que é seu. Para de achar que você pode dar direção à palavra. Essa palavra é para você que veio hoje. Essa palavra é para você que está nos assistindo e vai nos assistir no YouTube. Fecha a porta você. Para de empurrar para as outras pessoas aquilo que é para você fazer. Para de direcionar para os seus filhos aquilo que, esse posicionamento que é seu. O Senhor falou, sabe o que os filhos de repente podiam virar para a mãe e dizer: mãe, que negócio é esse de fechar a porta? Aonde a senhora ouviu isso? Não foi o profeta que falou comigo. O profeta falou com você, não falou com os seus filhos. A partir do seu posicionamento, a partir do seu posicionamento, eu vou repetir, a partir do seu posicionamento, Deus vai tratar seus filhos. Fecha a porta você. Fecha a porta você. É Deus dizendo: eu quero juntar todo mundo, mas não posso porque tem porta aberta. É Deus dizendo: eu quero juntar todo mundo, mas não posso porque tem portas abertas. E o Senhor fica impossibilitado de juntar. Ele fica impossibilitado de agir. Então, por favor, feche a porta. É igual aquelas casas, né? Que tem aqueles mesões. Eu tenho um desejo enorme de ter aqueles mesões com 10, 12 cadeiras, né? Minha família é muito grande. 10, 12 cadeiras. Uma mesa bonita. Quantos não desejam ter uma mesa bonita? Ou quantos não têm uma mesa bonita? Pastor, eu tenho uma mesa bonita na minha casa. Você tem uma mesa bonita? Agora responde aqui para o pastor. Você senta lá constantemente? Aqui, quando você fecha a porta, o que Deus está dizendo é que agora você vai ter tempo para sentar e ouvir o que eu tenho para a tua vida. Do que adianta uma mesa com 10, 12 cadeiras se ninguém senta? E a pior para a dona de casa, que muitas das vezes é a esposa, que tem que limpar aquela mesa comprida, dá trabalho, e ninguém senta. Na hora de almoçar, de jantar, de lanchar, cada um está no seu cômodo, cada um está no seu quarto, cada um está no seu ambiente. Deus está dizendo: enquanto você não fechar essa porta, continuará havendo essa desordem dentro de casa. Deus está dizendo: não empurre para os seus filhos aquilo que é teu. Não passe para ninguém a função que é tua. Feche essa porta em nome de Jesus. Deixe o Senhor agir na sua vida. Está na hora de você apresentar as suas vasilhas para o Senhor. Ela fecha a porta sobre ela e os filhos. E agora já está tudo pronto para o milagre. E ela começa a apresentar as vasilhas dela. Deus está te mandando, apresente aquilo que é o seu papel em fazer. E deixa que o papel de Deus Ele fará por você. Tem coisas que Deus não fará, e tem outras que Ele só fará mediante aquilo que você fizer. Depois que você fizer, Ele faz. Eu vou repetir: depois que você fizer, Ele faz. Depois que você fizer, Ele fará. Por quê, pastor? Porque Ele está aguardando um posicionamento seu. Ele está aguardando agora você apresentar essas vasilhas. As vasilhas estavam espalhadas, agora elas estão juntas. Deus está dizendo para você juntar as vasilhas. Aprenda que Deus te chamou para juntar, não foi para espalhar. Deus não te chamou para dividir, Ele te chamou para juntar. Ele está dizendo: vem, junte, filha, junte, filho. Eu quero agir na tua vida, mas com vasilhas espalhadas eu não posso. Busque vasilhas, pegue vasilhas vazias, traga até a mim, apresente ela diante de mim, e eu vou fazer multiplicar o azeite nessas vasilhas. É noite de você juntar tudo. É noite de você compreender que essa não pode ser mais uma palavra.
É noite de você compreender que hoje Deus está trazendo a resposta que você precisa. Se tem porta aberta, eu não poderei agir. E o Senhor vira e diz que é uma questão de direcionamento. Ele está te dando com a direção certa. Ele está virando para você e está dizendo: rompa com você mesmo. Juntar vasilhas não é fácil. Eu vou repetir: juntar vasilhas não é fácil. Rompa contigo. Você criou uma barreira. Você entende? Foi você que criou, não foi ninguém. Ele te chamou para uma função e você está fugindo dessa função. Você criou uma barreira e Ele diz: filha, enquanto a sua casa não estiver organizada, com a porta fechada, eu não posso agir. Enquanto você não entender que para aquilo que eu te chamei, não tem nenhum outro que eu possa colocar no seu lugar. Porque o que eu tenho contigo é intransferível. Quando você não está, não tem outro. Quando você não se dispõe, eu não consigo colocar ninguém no seu lugar. Porque o que eu tenho contigo é intransferível. O que eu quero realizar através da tua vida, eu não tenho como passar para ninguém. É contigo. É com você. Junte as suas vasilhas. Compreenda a sua importância. Junta tudo. Junta tudo. E aí o texto diz que ela faz isso. Ela partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas. Aqui acontece algo lindo, irmãos. Cheias as vasilhas. Aí ela vira para um dos filhos e diz assim: chegue aqui mais uma vasilha. Aí esse filho vira para eles assim: não há mais vasilha nenhuma. Sabe, amados, a melhor visão é de quem está dentro. Eu vou repetir para tu entender. A melhor visão de quem eu sou é quem está dentro. É quem convive comigo. A melhor visão de quem você é quem está dentro, é quem convive com você. Acontece aqui um relacionamento lindo. Nós vamos ver que quando a porta se fecha, primeiro a mãe se relaciona com os filhos. Olha, não tinha relação entre mãe e filhos. Agora passa a ter uma relação íntima, próxima. A segunda relação agora é uma relação do pai com a mãe e os filhos. Agora é Deus se relacionando com eles. Ou seja, ela traz uma vasilha, o filho traz uma vasilha, ela deita o azeite, o Senhor opera, e o outro separa. Aí começa a coisa linda. Mas de repente essa mãe, no versículo 6, ela pergunta: filho, me traz mais uma vasilha. O filho olha para a mãe e diz: mãe, não há mais vasilhas. Mas como, filho? Não há mais? Não, mãe, acabou. Mãe, as vasilhas que nós deitamos, que a senhora deitou o azeite, que nós trouxemos, que o meu irmão separou, elas estão todas cheias. É quando você precisa de uma resposta. É quando você chega nesse lugar disposto ou precisando de uma resposta. E quem está do lado de dentro é quem vai te responder. Quem está, você não entendeu, você vai entender daqui a pouco. Quem está do lado de dentro é quem vai te responder. Você anseia por uma resposta. Você quer ouvir a resposta do lado de fora, mas é quem está do lado de dentro que vai te responder. Porque quem está do lado de dentro te conhece. Quem está do lado de dentro olha para essa mãe e diz: mãe, será que a senhora não notou? As vasilhas que estavam vazias estão cheias. Quem está do lado de dentro é que precisa te responder. Para de buscar em pessoas, porque o próprio Espírito Santo, aquele que habita em vós, ele quer poder te responder. Observai que eu tenho te enchido. Observai que as vasilhas estão cheias. Observai que agora já não há mais espaço vazios nessas vasilhas. Agora elas estão prontas para serem consumidas. Deus está dizendo que ele quer poder mostrar para você a importância da tua vida para ele. Agora o filho vira e diz: mãe, está tudo cheio. Está tudo cheio, filho, está tudo cheio.
As vasilhas estão cheias, porque quem está do lado de dentro te observou e viu a manifestação, viu o que Deus fez, viu como Deus está operando. Então, em nome de Jesus, a tua atitude em fechar portas vai deixar um legado para os teus filhos. Quando você fechar a porta, você vai deixar um legado para eles. Eles vão olhar para você, para o papai, para a mamãe, e vai dizer assim: verdadeiramente existe um Deus na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Eu vi que não foi fácil fechar portas, mas ele fechou, ela fechou, e aí Deus começou a agir. Eu vi a manifestação da multiplicação do azeite. Não foi ninguém que me contou, eu vi. Não foi ninguém que me contou, eu vi com os meus olhos. A resposta vem da própria casa. E aí no versículo 7, último, para a gente finalizar, o texto diz: me ajuda, então foi ela. Me ajuda, então foi ela e fez saber o homem de Deus. Depois que o milagre acontece, ela não toma atitude nenhuma sem antes de fazer saber ao homem de Deus. Pastor, por que ela tomou essa decisão? Porque o marido era assim. O marido não tomava decisão nenhuma sem antes falar com o profeta. Quando você vive num ambiente onde pessoas não tomam decisão sem antes falar com Deus, os seus filhos vão observar isso e mais à frente farão a mesma coisa. O que o Senhor hoje está virando para você e está dizendo: aprenda a obedecer. Traga esse legado para a sua vida e aflore isso na vida dos teus filhos. Aprenda a obedecer. Obedeça por amor. Que não seja necessário a dor. Obedeça porque você ama o Senhor. E a sua obediência deixará um legado para os seus filhos. Antes dela ir, antes dela fazer qualquer coisa, ela fez saber o homem de Deus. E aí vem o que tem de mais lindo nessa mensagem. Depois da porta fechada, dos filhos que se relacionam com a mãe, da mãe com os filhos que se relacionam com Deus, na multiplicação que houve do azeite, das botijas cheias, ela faz saber o profeta. E aí o profeta vira para ela e diz assim: agora você vai lá e paga a sua dívida. Paga a tua dívida. Depois tu e teus filhos vivei do resto. O azeite era de um valor inestimável. Aquela mulher estava rica. Eu vim te dizer que Deus quer te fazer rico, diga amém. De unção, de azeite. Porque as outras riquezas que vierem para ti será como complemento de uma vida sólida em Cristo. Tudo que vier depois disso, o Senhor vai dizer: olha, isso não vai tirar a tua paz, não vai arrancar o teu sono, porque você entende que quem faz isso na sua vida sou eu. Eu é que opero, eu é que faço. E a gente vai compreender que que o profeta Eliseu vira para ele e diz: vende o azeite e paga a dívida. Agora aquela mulher tem dentro de casa o azeite que cancela o escrito de dívida. Agora aquela mulher tem dentro da sua casa uma unção que vai libertar os filhos em definitivo. Existe um processo para a tua vida, para a minha vida, e nós temos que entender esse processo. Nós temos que compreender esse processo de Deus. Enquanto você não fecha a porta, o milagre não acontece. E agora Deus dá uma capacitação, uma unção. Aumenta o azeite naquelas botijas, ao ponto de chegar até o topo daquelas botijas. Porque o Senhor estava mostrando para aquela mulher: mulher, todas as pessoas que adentrarem a sua casa, se elas entrarem cativas, elas vão ser libertas. Tamanha a unção que tem nesse lugar. Tamanha a minha unção nesse lugar. Todas as pessoas que entrarem aqui, elas vão ver que aqui tem tanto azeite, e que o azeite que tem aqui, a unção que tem aqui, é uma unção de pagar dívidas, é uma unção de cancelar dívidas, é um decreto de vitória para a vida daqueles que adentrarem.
Hoje Deus quer encher a sua casa de azeite. Hoje Deus quer multiplicar o azeite da sua botija. Hoje Deus quer mostrar para você que você precisa estar disponível para tudo isso. E hoje Deus quer te dizer que esse azeite, ou a multiplicação desse azeite, vai ser algo que vai sanar os seus problemas dentro de casa e vai aliviar as dores de outros fora da sua casa. Deus vai te dar uma unção tão grande, Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção tão grande, que quem cruzar o seu caminho, eu vou repetir, quem cruzar o seu caminho não vai sair da mesma forma, porque tem uma unção sobre a tua vida. Deus há de derramar uma unção sobre a tua vida, de uma forma tão grande, que quando você olhar, você vai derramar uma botija em alguém, e ele vai ser livre, ele vai ser curado, ele vai ser liberto. Você está entendendo? Deus está dizendo através da tua vida, eu quero poder agir na vida de outros. Através da tua vida, eu quero poder agir na vida de outros. Através da tua vida, eu quero poder agir na vida de outros. Sabe, Deus está me mandando ministrar aqui também para o ministério de louvor, para os que cantam, para os que tocam. Através da tua vida, eu quero poder liberar escritos e decretos de escravidão para a vida de outros. Mas enquanto a porta não se fechar, eu não tenho como agir. Enquanto você não fechar essa porta em definitivo, eu não tenho como fazer. Mas se você fechar, se você me deixar trabalhar, se você deixar eu ser Deus na tua vida, tu verás o que irá acontecer contigo nessa terra. Em nome de Jesus. Deus está derramando hoje na vida de algumas pessoas aqui. O Senhor está derramando um azeite. Você está entendendo? Você que hoje aí no teu lugar, você está dizendo: eu compreendi, eu preciso fechar as portas. Eu compreendi o tema dessa meditação. Eu preciso aprender a fechar portas na minha vida, em nome de Jesus. E você hoje aí, você no seu particular com Deus, com todas as cabeças curvadas, você vai colocar para Deus qual é a porta, ou quais são as portas que estão abertas. Quais são as portas que estão abertas?